Vamos voltando para a nossa aula. Vamos lá, nós já falamos agora sobre o ativo mobilizado, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o ativo, ainda tem algumas coisas para falar e depois vamos começar a resolver algumas questões. Então, sem perder tempo, vamos lá. Pessoal, só para a gente complementar aqui a parte de ativo mobilizado, vocês têm que saber que eu falei um pouquinho ali sobre o arrendamento financeiro, né? Que é essa parte final do artigo 1794 que fala, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens, não é mesmo? Então é importante aí que vocês saibam que isso fala do arrendamento mercantil financeiro. Só que existem dois tipos basicamente, e o meu cachorro está fazendo barulho agora porque ele resolveu brincar no quarto, no estúdio. Existem dois tipos de arrendamento. Existe o arrendamento mercantil operacional e existe o arrendamento mercantil financeiro. O operacional, galera, você tem que saber que ele não transfere os riscos e benefícios. Já o financeiro, ele transfere os riscos e benefícios. Eu não vou entrar tanto no mérito, porque a gente vai estudar isso quando a gente falar sobre critério de avaliação do ativo. A gente só vai agora fazer uma pequena introdução a esses pontos, só para que você possa compreender e distinguir para efeitos de classificação de contas. Beleza. E quais são as principais características de um arrendamento mercantil financeiro? O primeiro, e tem um que está aqui, transfere a propriedade ao final do contrato. Então, arrendamento mercantil também pode ser conhecido como leasing. Por quê? É muito provável no arrendamento mercantil financeiro, tá? É muito provável no arrendamento mercantil financeiro que você vá comprar, você vai adquirir esse bem. A propriedade vai ser transferida. O que mais? Item 2. O valor residual é mais baixo do que o valor justo. Como assim? O valor que você vai pagar, o valor residual que você vai pagar, ele é menor do que o valor de mercado. Por quê? Porque ao longo da vida útil, você pagou praticamente todo o valor desse bem. Então, o valor residual, aquilo que você tem a pagar, vai ser menor do que o valor justo, que é o valor de mercado. Pessoal, um segundo. Pronto. Item 3. O prazo do arrendamento refere-se à maior parte da vida útil do ativo. Ou seja, quando você faz um arrendamento mercantil financeiro, você vai fazer pela maior parte da vida útil. Se você uma máquina tem vida útil de 10 anos, você vai esperar utilizá-la ali pelo menos por uns 9, 9,5, ou talvez por toda a vida útil. Então a maior parte da vida útil desse ativo você vai utilizar, você vai estar com ele arrendado. O que mais? O valor presente dos pagamentos totaliza substancialmente todo o valor justo do ativo. Ou seja, o valor que você vai pagar nas parcelas do arrendamento mercantil financeiro é basicamente todo o valor de mercado. Se tem um veículo com valor de 50 mil reais, você está fazendo arrendamento, você vai pagar quase 50 mil ali por esse arrendamento. Ou talvez mais, ou talvez menos. Beleza? E 5. O ativo arrendado
é de tal forma especializada que apenas o arrendatário pode usá-lo sem grandes modificações. Então, galera, quando você faz um arrendamento mercantil financeiro, o ativo arrendado, por exemplo, se uma concessionária, uma empresa produz máquinas para arrendar, beleza. Uma empresa produz máquinas para arrendar. Provavelmente essa empresa que produz máquina para arrendar, tá? Essas máquinas elas são utilizadas para produzir mercadorias, etc. A própria empresa que produz essas máquinas, ela não sabe produzir as mercadorias. Ela não tem especialização para produzir as mercadorias. Ela produz máquinas para produzir as mercadorias. Mas ela não sabe produzir os estoques. Então o ativo arrendado, ele é especializado, de maneira que apenas o arrendatário pode utilizar sem grandes modificações, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre o ativo não circulante intangível. O ativo não circulante intangível, ele está previsto, além desse artigo aí da Lei 6.404, ele está no CPC 04. Ele está no CPC 04. E aí, o que é o ativo intangível? Olha o que diz o artigo 179. Ele fala o seguinte: no ativo intangível ficam os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Pessoal, então é o seguinte: ativo não circulante intangível são bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, como, por exemplo, o que eu fiz? Espera aí, galera, fiz alguma cagada aqui. Aí, voltou. Como, por exemplo, software. Como, por exemplo, patentes, direitos autorais. Esses elementos, eles podem ser classificados como ativo intangível, não necessariamente serão, mas eles podem ser classificados como ativos intangíveis. E aí a Lei 6.404 fala o seguinte: inclusive o fundo de comércio adquirido, tá? O que é o fundo de comércio adquirido, galera? Gravem que isso aqui é o que a gente vai chamar de goodwill a partir de agora. Então, Gabriel, olha, tá muito complicado. O que é goodwill? O que é ativo intangível? O que é isso tudo que você está falando? Olha só, vamos voltar. O que eu quero que você saiba até agora é o seguinte: ativo não circulante intangível são os bens incorpóreos que são destinados à manutenção das atividades da companhia, como, por exemplo, softwares, como, por exemplo, patentes, como, por exemplo, direitos autorais. Esses itens, eles podem ser classificados como ativos intangíveis, não necessariamente serão. E aí, a Lei 6.404 fala, inclusive o fundo de comércio adquirido.
inclusive o fundo de comércio adquirido. Então, o que eu quero que você saiba até agora é o conceito de ativo não circulante intangível e saber que você classifica-se como intangível, inclusive o fundo de comércio adquirido, que é o chamado goodwill. Fundo de comércio adquirido. Olha só, chamado goodwill. O que eu tenho que saber sobre isso, Gabriel? A primeira coisa é que a Lei 6.404 ela não está incorreta, mas ela está imprecisa. Quem não quer estudar a concorrência agradece, tá? A Lei 6.404, ela não está incorreta, mas ela está imprecisa. Imprecisa por quê, Gabriel? Porque é o seguinte, olha só, vamos seguir o exemplo aqui que a gente já está falando. Uma empresa A pode adquirir ações de B. E aí o que acontece? Bom, não necessariamente você vai comprar essas ações pelo valor contábil dela. A gente sabe que o valor contábil é uma coisa, o valor de mercado é outra, e o valor que você paga efetivamente é outra coisa. Então, na contabilidade, vamos dar um exemplo aqui. Prestem atenção e depois nos digam se vocês entenderam. Vamos supor que a gente comprou ações. E aí a gente adquiriu participações societárias. E ela tem um valor contábil de 100. Esse lote que a gente adquiriu, ele tem um valor justo, ou seja, um valor de mercado de 120. E tem um valor, e nós pagamos por isso, o valor pago foi de 150. Vejam, pessoal, são três coisas totalmente distintas. Tá? São três coisas totalmente distintas. Nós temos um valor contábil, 100. Nós temos um valor de mercado chamado valor justo, 120. Nós temos um valor pago de 150. Então, nós estamos já aprofundando numa contabilidade que a gente vai ver mais para frente pontos mais específicos sobre isso. E o que você tem que saber agora? A diferença entre o valor justo e o valor contábil, isso aqui é chamado de mais-valia. Mais-valia. A mais-valia aqui nesse caso, então, vai ser 120 menos 100, que é igual a 20. Agora, a diferença entre o valor pago e o valor justo é o que a gente chama de goodwill, ou também chamado ágio por expectativa de rentabilidade futura. E aqui o ágio por expectativa de rentabilidade futura vai ser de 30. 150 menos 120.
Vejam, o valor de mercado dela é 120, você está adquirindo ações por 120. Não, perdão. O valor de mercado dela é 120, mas você está adquirindo por 150. Você está pagando um ágio nessas ações. E esse ágio, ele é chamado ágio por expectativa de rentabilidade futura. Você está pagando 30 a mais, por quê? Não é à toa, não é porque você é bonzinho, é porque você tem uma expectativa de rentabilidade futura. Então prestem atenção, isso parece que é muito complicado de entender, mas eu estou tentando trazer de modo fácil para vocês. Entenderam, pessoal, o que é o goodwill, o que é mais-valia? Sim ou não? E olha só, o que eu quero que vocês saibam agora é que aqui fala o seguinte: no intangível ficam os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade da companhia, inclusive o fundo de comércio adquirido. Pessoal, é importante que você saiba que o goodwill ele só fica no intangível nas demonstrações consolidadas. Tá? É importantíssimo que você saiba isso, que o goodwill ele só fica no intangível. Então aqui, ó, inclusive o fundo de comércio adquirido. Essa expressão, ela só é verdadeira quando nós estivermos numa consolidação, que, caso seja cobrado no seu concurso, nós estudaremos posteriormente. Por exemplo, analista não cobra, auditor cobra. Analista da Receita Federal não cobra, auditor da Receita Federal cobra, Polícia Federal não cobra. Então, aí depende. Mas é só para que você saiba tecnicamente que essa expressão ela está imprecisa. Nas demonstrações individuais, nós vamos tratar esse assunto com maior clareza mais para frente um pouco. Nas demonstrações individuais, o goodwill ele fica classificado em investimentos. Só isso, galera. Ah, Gabriel, não entendi tchonga nenhuma. Decore pelo menos assim, tá? Quando chegar o momento, você vai entender isso melhor. Porque senão a gente vai avançar muito num ponto que ainda não tem necessidade. Beleza? E aí, o que mais, Gabriel, que eu tenho que saber sobre o ativo intangível que é importante para a minha prova? Vejam só. Algumas vezes pode acontecer de você comprar um ativo intangível que esteja ligado a uma substância física. Pode acontecer de você comprar um ativo intangível que esteja ligado a uma substância física. Por exemplo, uma máquina que só funciona com um software específico. Ou você pode comprar um software que roda sozinho. Como que eu vou fazer a classificação? Vejam só. Aqui, quando você tiver um ativo intangível e
um ativo com substância física no mesmo elemento, você tem que perguntar o seguinte: qual elemento é mais significativo? Qual elemento é mais significativo? Qual elemento é mais significativo? Vejam, se essa máquina só funciona com um software específico, essa máquina só funciona com um software específico. Se você tirar esse software, a máquina não vai funcionar. Então você vai classificar tudo no imobilizado. Está no CPC 04, viu, galera? Agora, se você tem um software que funciona sozinho, então esse software vai ficar classificado como ativo intangível. Importantíssimo aí que vocês saibam. Que mais? Vamos embora. O que eu tenho que saber além disso do conceito de intangível? Para que um item seja classificado como intangível, ele tem que ser não monetário, ele tem que ser identificável e ele tem que ser sem substância física. O que é um ativo monetário? A gente escreveu isso, eu e o Luciano escreveu isso lá atrás, quando a gente escreveu o nosso livro Contabilidade Avançada Facilitada para Concurso, em 2011. Tô ficando velho mesmo. Já tô falando as lembranças lá de 2000 e sei quando. Então, o que é um item não monetário? Item monetário é aquele que representa dinheiro ou direito a ser recebido em dinheiro. Os outros são não monetários. Um ativo intangível, ele é não monetário. É esse o conceito que está no CPC 04. Fala o seguinte: ativo intangível é um item não monetário identificável sem substância física. E aí, existem alguns requisitos para que o intangível possa ser reconhecido. Só para a gente poder aprofundar um pouquinho, porque esses assuntos eles são bastante cobrados em prova de concurso, tá? Quais são os requisitos? Ele tem que ser identificável, tá? O intangível tem que ser identificável. O intangível ele tem que ser controlável. Quando eu comecei a estudar pronunciamento, não tinha professor para explicar não, galera. Eu e o Luciano, nós fomos praticamente os primeiros que escrevemos isso aqui para concurso, tá? Então isso aqui a gente tinha que quebrar a cabeça para aprender. Hoje em dia, estudar, você tem muito mais acesso à informação, nem se compara. A gente tem várias histórias, eu e o Luciano, aí de varar madrugadas estudando essas normas para entender o que era o que é não sei o que. Então, os requisitos do ativo intangível são identificável, controlável e gerador de benefícios
econômicos futuros. Então, galera, só para explicar um pouquinho mais, identificável, o que faz um ativo, um software, por exemplo, ser identificável? O que faz um software ser identificável? Ele tem que ser separável, ou seja, você pode distinguir que aquele software é um software, é uma unidade de um software. E ele tem que resultar de direitos legais. Como assim? Você tem um direito sobre esse software. Você tem um direito sobre esse software. Esse direito ele tem que ser legal ou contratual. Você tem direito a utilizar, você tem direito a proteger ali a sua propriedade intelectual, você tem direito a proteger a sua propriedade industrial. Então é identificável. Ele é controlável. O que é controlável? É o quê? Bom, ele é controlável se somente a empresa, né? Não, somente a empresa não. Se a empresa obtém benefícios com esse ativo intangível, com o software, por exemplo, estamos dando exemplo aqui de um software, ou então, se a empresa pode restringir o acesso desse intangível a terceiros. Ou seja, não necessariamente ela tem que vender, tipo assim, não é todo mundo que pode utilizar esse software. Para você utilizar um software que eu estou produzindo, um ativo intangível, você vai ter que pagar uma licença. Não é assim, tá bom? Então, pode ser restringível? Então é um item controlável. E gerar benefícios econômicos futuros, a gente já sabe que é o quê? É produzir receita, é reduzir custos e aí outras maneiras. Tá bom, galera? Muito importante que isso fique claro para vocês. O resto a gente vai falar quando a gente falar sobre critério de avaliação do ativo. Agora, vamos resolver algumas questões para a gente poder brincar um pouquinho. Então vamos lá. Questõezinhas. Primeira, auditor fiscal da Receita Federal de 2014. A companhia Solimões Industrial adquire um terreno por 2 milhões na proximidade de suas instalações para valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a oportunidade das condições negociadas, o início das obras governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente valorização de imóveis naquela região. Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar esse bem como ativo. Pessoal, então ela comprou para valorização. Se comprou para valorização é o quê? É uma propriedade para investimento classificada no ativo não circulante, investimento. Gabarito, letra C. Próximo. Contador, Ministério do Turismo 2014. Agora a gente vai quebrar um pouquinho a cabeça. Questão de classificação de contas que todo concurseiro tem que saber. Emitur 2014 fala o seguinte: observando a relação de contas, extraído razão em 31 de dezembro. Aí tem várias contas e pede o valor do PL. É uma questão de classificação de contas, que é um assunto que a gente já tem que saber até aqui. Então vamos fazer direto. Primeiro, no nosso balanço, a gente tem que colocar o quê? Vamos fazer tudo para efeitos didáticos. Na sua prova era só você apurar, era só você pegar lá as contas do PL, as contas de resultado e pronto. Mas aqui, como a gente está treinando, a gente vai fazer todo o balanço patrimonial. Então vamos lá.
Importantíssimo saber classificar as contas, galera. Ativo circulante. Então vamos começar. Ativo não circulante. Passivo. PL. E aqui a DRE. Começando. Ações de coligadas. Ações de coligadas é o que, galera? Ações de coligadas, ativo não circulante, investimentos. Próximo. Ações em tesouraria. Ações em tesouraria, retificadora do PL. São as ações que a empresa compra dela mesma. Ela tira essas ações de circulação. Então, ela compra ações dela mesma para retirar do mercado. Caixa, 1.300. Capital a realizar, retificadora do PL, 3.000. Capital social, 15.000, PL. Clientes, ativo circulante, 2.500. Contabilidade é muito linda, né, gente? Tem uma matéria mais bonita que essa? Clientes, 2.500. Olha que questão divertida de fazer. Vamos embora. CMV. CMV a gente sabe que vai lá na DRE, não é? Então vamos fazer aqui DRE. De um lado, as despesas. Do outro, as receitas. CMV foi de quanto? 2.890. Depreciação acumulada, retificadora do ativo não circulante imobilizado. Eu não estou colocando na ordem, tá, pessoal? Porque também aí vai tomar mais tempo e mais espaço. Depreciação acumulada. Despesas do exercício seguinte. Despesa do exercício seguinte a gente viu hoje. Ativo circulante. Despesas operacionais. Resultado. 430. Lembrando que aqui na prova você fazia só as contas do PL, pegava o resultado do exercício, jogava o lucro para o PL e pronto. Só que a gente não está na prova, a gente está treinando classificação de contas. Despesas não operacionais.
Galera, na sua prova não vai aparecer mais esse termo, tá? Vai aparecer lá outras despesas. 190. Duplicatas a receber. Ativo circulante. Fornecedores. Passivo. 5.000. Imóveis. Ativo não circulante. Imobilizado. Imóveis, quando aparecer sem nada, galera, é ativo não circulante imobilizado. Impostos a recolher, passivo circulante. R$ 1.300. Impostos faturados. Pessoal, impostos faturados. Impostos faturados é a mesma coisa que impostos sobre faturamento. Isso aqui, quando aparecer somente esse nome na sua prova, você grave que isso aqui é uma conta de despesa. Mercadorias, ativo circulante. Ah, não coube aqui. Mercadorias, 2.200. Móveis e utensílios, ativo não circulante imobilizado. Móveis e utensílios, 2.300. Receita de vendas, DRE, 4.000. Outras receitas, tá? Esse aqui eu adaptei. Outras receitas é receita também no resultado. Reserva de capital. Pessoal, sempre que aparecer a expressão reserva na sua prova, você vai saber que é uma conta do PL. Reserva de capital, 300. O próximo era reserva legal, se eu não me engano. Continuando aqui o PL. Reserva legal, 350.
Salários a pagar passivo 2.000. Que mais? Títulos a pagar passivo 2.100. E por último, títulos a receber de longo prazo, ativo não circulante, realizável a longo prazo. Dá quanto? 500. Então, como eu não ia somar na hora porque ia trabalhar, dá muita trabalheira, somando isso aqui nós vamos encontrar um ativo circulante de R$9.000, um ativo não circulante de R$14.000, um passivo de 10.400. E aí, você já tem aqui o quê? Você tem que 9 mais 14 dá quanto? 23. Esse é o valor do ativo. Você tem aqui o valor do passivo. Não é mesmo? Então, como que você pode achar isso aí? Você simplesmente pode fazer 23 menos 10.400. Você já vai achar de plano que o valor do PL é 12.600. Mas vamos fazer, vamos somar lá. Isso é pela equação fundamental da contabilidade. Mas vamos somar. Você vai pegar, somando todas essas contas aí, a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é apurar aqui o seu resultado. E aí, se você fizer tudo isso, você vai encontrar um lucro de 150. Isso aqui vai para o PL, para a conta. Você vai fazer como para zerar? Você abre uma conta chamada lucros acumulados e vem aqui, ó, se suas receitas foram maiores do que as despesas. Aí para você zerar é só você fazer aqui, ó, debita aqui e credita lucros acumulados no PL, porque a gente já disse N vezes para vocês que o valor do lucro ou prejuízo obtido no exercício, ele integra o capital próprio. Então a gente soma aqui lucros acumulados. Ah, Gabriel, mas não pode reter, não pode mais ter lucros acumulados no exercício. O que a gente faz? Porque, olha só, a conta lucros acumulados, ela foi extinta. Ela foi extinta, na verdade, assim, não é totalmente técnico dizer que ela foi extinta. Então, vamos explicar melhor. Ela não pode mais ter saldo ao final do exercício. A conta lucros acumulados não pode mais ter saldo ao final do exercício. Então, ela tem que ser zerada. Só que nessa hipótese aqui, a questão não falou, olha, distribui lucros acumulados assim, assim, assado. Não falou. Então, a gente vai deixar isso aqui no PL. E aí, se a gente fizer isso, todas essas contas do PL, a gente vai achar exatamente R$12.600. Vejam, se a gente fosse direto pelas contas aqui, ó, se a gente procurasse aqui no rol, ações de coligadas, capital a realizar, capital social, e fizesse só isso,
e esquecesse de apurar o lucro, a gente ia achar um gabarito. E que gabarito seria esse? 12.450. Em prova da ESAF, ninguém sai triste, galera. Em uma prova da ESAF, ninguém sai triste. Aprendam isso. Tem resposta para todo mundo. Beleza? Vamos seguir? Mais uma. Questão de número 3. A questão diz o seguinte: o conjunto completo das demonstrações contábeis exigidas pelas normas brasileiras de contabilidade inclui. Então ele quer saber o conjunto completo das demonstrações contábeis exigidas pelas normas brasileiras de contabilidade. Pessoal, o conjunto completo, ele está falando do CPC 26 ou ele está falando da Lei 6.404? O conjunto completo está falando do quê? CPC 26 ou Lei 6.404? Está falando do CPC 26. CPC 26, tá? CPC 26. Gravem. Vocês não podem mais errar isso. Se falar o conjunto completo, é CPC 26. Se falar assim, ao final de cada exercício social, a companhia fará, é artigo 176. Você não pode errar isso. Por quê, Gabriel? Porque as demonstrações contábeis exigidas em um e em outro são distintas, pessoal. Se você errar isso, vai dar problema. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Vamos ver onde foi parar. Aqui. CPC 26, item 10, está aqui. O conjunto completo das demonstrações contábeis inclui balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, demonstração do resultado abrangente do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, notas explicativas, tá? Pessoal, notas explicativas não são uma demonstração contábil, mas elas fazem parte do conjunto completo das demonstrações. E a informações comparativas com o período anterior, conforme especificado no item 38, balanço patrimonial do período mais antigo, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente. Isso aí é o seguinte, esse item F, eu já expliquei, né? Que é, por exemplo, ela aplicava o estoque pelo PEPS e agora aplica o custo médio. Então, você vai ter que reapresentar tudo. E aí, F1, DVA do período. Então, vejam, é diferente do que prescreve o artigo 176. Nós fizemos esse quadrinho aqui na aula passada para que vocês pudessem lembrar. Voltando para a nossa questão. Então vamos lá. Relatório do Conselho de Administração? Não, isso não é falado. E as notas explicativas? As notas explicativas é falado. Resumo das políticas contábeis? Não é falado. Na verdade, as notas explicativas contendo o resumo das políticas contábeis. E o valor adicionado obrigatoriamente para todos os tipos de entidade? Pessoal, DVA é obrigatório para todos? Não. É obrigatório somente para as companhias abertas. C. DVA se a entidade for prestadora de serviço e de resultado abrangente se instituição financeira? Não. DVA é para a companhia aberta. E abrangente é para todos. DFC e DMPL, gabarito. Demonstração da conta lucros ou prejuízos acumulados, relatório de impacto ambiental. O CPC 26 não fala da DLPA e não fala desse relatório de impacto ambiental, tá bom? Gabarito letra D, nunca foi tão fácil ser auditor fiscal da Receita Federal, não é mesmo? Então vamos embora, próximo. 4. A firma comercial Alvorada Mineira adquiriu um bem de uso por R$6.000, pagando uma entrada de 25% em dinheiro e financiando o restante em 3 parcelas mensais iguais. A operação foi tributada com ICMS de 12%. Ao ser contabilizada a operação acima,
o patrimônio da firma Alvorada evidenciará um aumento no ativo no valor de... Então, quer saber qual vai ser, pessoal, o aumento do ativo? Qual vai ser o valor do aumento do ativo? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente sabe que a gente tem um bem de uso. Galera, bem de uso. Bem de uso. A única questão que vai entrar aí é a questão de o ICMS ser ou não recuperável. Porque a gente sabe que o ICMS, quando ele é recuperável, o que você tem que fazer? Você destaca do preço e coloca onde? Numa conta ICMS a recuperar, que é um direito do ativo. Então, o ICMS você destaca do preço e coloca como ICMS recuperar. Só que, Gabriel, isso aqui é um bem de uso. A gente sabe que a mercadoria, quando você compra uma mercadoria, o ICMS é recuperável. E para o bem de uso, é recuperável? Sim ou não? Pessoal, a regra, ela está no artigo 33 da Lei Complementar 87. E aí fala o seguinte: os bens de uso e consumo somente darão créditos, ou seja, você só vai poder ter ICMS a recuperar a partir de 2020. Beleza, então essa é a regra. Então, como a questão falou, é um bem de uso, em tese não vai ter crédito. Só que é um bem de uso, ou é um ativo imobilizado? A gente não sabe. Por quê? Porque gravem isso também para a prova de vocês. Gravem, pessoal. Se você quer ser auditor fiscal, se você quer passar no concurso de alto nível, se você quer ser contador de uma instituição top, você tem que saber essas regras. Então se mata aí, dá um jeito, acha um espaço no cérebro. No caso de imobilizado, o ICMS é recuperável, sim, mas você pode recuperar 1,48 no mês. Essa é a regra. 1,48. Então essa é a regra. Você vai recuperar tudo, mais a proporção de 1,48. Então no mês você vai recuperar 1,48, no outro mais 1,48. Tá? Então como é que eu vou fazer os lançamentos dessa situação aqui? Vamos colocar que o ICMS não é recuperável. Você vai lançar débito bem de uso, aumentando o ativo no valor de 6.000. Crédito caixa, diminuindo o ativo, né? 25% de 6.000 dá quanto? 1.500. No valor de 1.500. E crédito, financiamentos a pagar. Aumentando o passivo no valor de 4.500. E aí, qual que foi o impacto disso no ativo? Bom, o impacto disso no ativo vai ser o quê? Um aumento de 6.000 menos uma diminuição de 1.500. Isso aqui vai dar, então, um aumento de
4.500, gabarito letra B de bola. Beleza, pessoal? Tá bom? Então, galera, já temos aí praticamente 3 horas e por hoje era esses assuntos que eu queria trazer para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido aí tudo que a gente falou. Valeu, então, um abraço, fui, até a próxima.